Salve, salve nação corintiana, Timão na Veia News está no ar. Se você estiver gostando do nosso canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Agora nós vamos falar um pouco do jogo de ontem, Corinthians 2, Internacional 2, jogo disputado em Porto Alegre. O Corinthians esteve muito próximo da vitória, saiu perdendo de 1 a 0 e conseguiu a virada rapidinho, mas infelizmente o jogador do Internacional acertou um chute ali de longe, acabou acertando no cantinho, o Cássio ainda deu uma escorregada. Não deu para saber se o Cássio conseguiria chegar na bola ou não, mas a verdade é que sofremos mais um empate e no finalzinho do jogo. Torcida ali revoltada, pegando no pé do Silvinho, querendo a demissão imediata dele. A verdade é que o Silvinho não é o único culpado, estão pegando o Silvinho aí para Cristo, mas a verdade é que nós vamos analisar aqui alguns fatores que estão fazendo com que o Corinthians não decole de vez, né? Muita gente achou que com a chegada aí dos reforços o Corinthians ia ser um timaço, ia ser imbatível, ia brigar por títulos, acho que o pessoal se iludiu. A verdade é que esses jogadores estão um bom tempo parados, perderam toda uma pré-temporada. O Corinthians acabou de perder o William por contusão, talvez provavelmente por não ter feito pré-temporada, pelo tempo que ficou parado. Então acho que a gente tem que analisar as coisas mais friamente e ver que o Silvinho não é o único culpado aí por esses recentes resultados do Corinthians. Então o Silvinho nesse jogo optou pela entrada do Gabriel, que é um volante mais marcador, que dá uma maior proteção à defesa, muito embora para sair jogando ele é inferior ao Cantillo. Cantillo é um jogador que tem mais qualidade de passe, é um jogador com capacidade inclusive de lançamentos, virada de jogo muito maior do que o Gabriel. Mas o Gabriel é um marcador muito melhor, ele recompõe mais rápido e com isso ele protege melhor a defesa também. O Silvinho optou também pela entrada do Vitinho ali pelo setor esquerdo, no lugar do Adson, que jogou no jogo anterior. Aliás, o Adson tinha ido muito mal contra o São Paulo. O Silvinho optou pelo Vitinho por achar que ele é um jogador que tem um bom passe, ele finaliza bem de fora da área. Inclusive é um jogador que cruza bem, muitas vezes a gente vê que ele é o batedor de falta da equipe quando ele está em campo. Esse Vitinho até fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, ele deu ali bons passos, se mexeu bem, né? Essa era a intenção inclusive do Silvinho, da maior dinamismo ali no meio de campo, mas infelizmente as coisas não funcionaram tão bem, né? O Roger Guedes, a verdade é que o Roger Guedes não evoluiu, ele fez diversos jogos seguidos no Corinthians e se esperava que ele tivesse um melhor desempenho a cada jogo, principalmente fisicamente, que ele cada jogo ele pudesse desempenhar melhor aquilo que ele melhor faz, que é aquele 1 contra 1, o drible, entendeu? A velocidade, mas ele parece meio travado ainda, não parece 100% fisicamente, estranhamente pelo tempo que ele já vem jogando, por ser até um jogador jovem, diferentemente do Renato Augusto e Juliano, esperava-se que o Roger Guedes já estivesse num estágio melhor. E ontem, por exemplo, ele teve no primeiro tempo um lançamento que ele recebeu ali pela direita, ele se atrapalhou, saiu com a bola. Aí outra jogada pelo outro lado, pela esquerda, ele não conseguiu finalizar, acabou chutando em cima da defesa. Enfim, se a bola não está chegando muito também, quando chega ele não tem feito grande coisa. Então não adianta a torcida ficar cobrando, pegando no pé do Silvinho, se os jogadores não estão desempenhando aquilo que se espera dele. Roger Guedes foi muito bem no início, né? Inclusive, principalmente por ele não estar ainda muito bem fisicamente, fez gol logo na estreia, depois fez um golaço contra o Palmeiras, mas hoje a verdade é que esperava-se mais dele, né? Contra o São Paulo ele já não foi bem e mais uma vez agora contra o Inter também ele pouco produziu, né? Agora outro fator que vem chamando a minha atenção, pelo menos, é que esse meio de campo do Corinthians com Giuliano e Renato Augusto ele está um pouco lento. A verdade é essa, esses jogadores estão demorando um pouco para se apresentar, para receber a bola. Muitas vezes na recomposição também eles são lentos, propiciando contra-ataques para o adversário. Eu acho que vai chegar o momento que o Silvinho vai ter que optar ali por um ou por outro, né? Ou eles melhoram fisicamente, eles conseguem se movimentar melhor, buscar mais o jogo, dar mais dinamismo para a equipe, ou realmente um dos dois vai ter que sair. Ontem, por exemplo, o Silvinho em alguns momentos do jogo utilizou o Renato Augusto ali como falso 9. Deixou ele mais na frente, até porque agora ele está mais forte, né? Consequentemente também mais pesado, mas realmente a gente vê que o Renato Augusto está mais forte, está usando mais o corpo. O Silvinho tentou essa mudança aí. O Renato Augusto, apesar da estatura dele, por exemplo, ele não é um bom cabeceador. O ponto forte dele sempre foi a organização ali do meio de campo, o passe.
Então não faz muito sentido também utilizar ele como falso 9. Mas é verdade que o Silvinho está tentando, até para deixar o Roger Guedes aberto ali, que é onde ele se sente melhor. O Jô também não vem em grande fase, então talvez uma opção para você conseguir escalar Roger Guedes, Giuliano e Renato Augusto juntos seja essa. Porque os dois ali no meio de campo não está funcionando. Outra crítica que sempre se fez Silvinho foi relacionada às substituições, que ele demora muito. Ontem não demorou tanto, por exemplo, ele poderia até ter feito as 2 substituições no intervalo. Colocar o Duqueiroz e o Mosquito, como ele fez, mas já no intervalo. Mas ele trocou ali com cerca de 10 minutos do segundo tempo, colocou o Duqueiroz no lugar do Gabriel e também o Mosquito no lugar do Vitinho, esperando dar ali mais velocidade para a equipe já estava perdendo ali um pouco de gás, tentar fazer com que a equipe marque mais na frente e dê mais qualidade, né? O Duqueiroz tem mais qualidade para sair jogando do que o Gabriel. Então com isso logo o Corinthians já conseguiu o gol de empate e em seguida já conseguiu aquele pênalti lá, que foi a grande jogada do Roger Guedes, foi esse pênalti aí que ele acabou sofrendo, que conseguiu a vitória, a virada para o Corinthians naquele momento, né? Então o Silvinho fez essas 2 substituições, depois mais tarde ele colocou também o Xavier aí para dar uma segurada, mas realmente eu acho que nesse aspecto das substituições o Silvinho às vezes comete alguns equívocos mesmo. Por exemplo, por que o Roger Guedes raramente sai do jogo, sendo que no segundo tempo ali geralmente ele está cansado, ontem a equipe precisava marcar de mais ajuda, e ele não tem essa característica, então não custava nada o Silvinho colocar um cara mais descansado no lugar do Roger Guedes ali, que seja o Watson, o Mantuan, entendeu? Algum jogador que vai dar um gás a mais ali, puxar o contra-ataque, marcar, conseguir ajudar mais na marcação. O Roger Guedes já está se arrastando ali quando chega ali na metade do segundo tempo. Então eu acho que realmente o Silvinho precisa melhorar um pouco nesse aspecto, mais perto do que ele estava, que ele fazia substituições sempre lá para o final do jogo, já foi uma melhora. Então acho que não é momento da torcida ficar cobrando demissão do Silvinho, estão falando de Mano, entendeu? Abel Braga, né? Um treinador estrangeiro, por exemplo, não é o momento agora, deve trazer no início do ano, para ele ter tempo de conhecer o elenco. Qualquer treinador que chegar agora, o que o cara vai fazer é mais motivacional, não vai ter tempo para o treinador fazer grandes mudanças. Então se o elenco, se o grupo está com o Silvinho, que aparentemente está, eu acho que ele deve continuar, pelo menos por enquanto. Segunda que vem é o jogo contra a Chapecoense, aí sim, obrigação total de vitória, vamos jogar em casa contra o Lanterna do campeonato, mas ninguém pode ser menosprezado. A gente viu aí que diversas equipes que estão lá embaixo conseguem dificultar para equipes que estão brigando pelo título, inclusive. Então não podemos menosprezar nenhuma equipe, mas precisamos sim dessa vitória contra a Chapecoense de qualquer maneira, para continuar na briga ali pela Libertadores. Agora nós vamos falar um pouco das lambanças da nossa diretoria, né? A diretoria do Corinthians que foi muito bem na contratação desses jogadores, né? O Renato Augusto, o Giuliano, o William, nem se fala, Roger Guedes também. Só que todos esses jogadores aí, o único que talvez possa dar algum lucro futuro para o Corinthians é o Roger Guedes, né? Embora o Corinthians tenha só 40% dele, né? Foi uma maneira que o Corinthians achou aí de contratá-lo dar uma boa porcentagem para ele de uma futura venda, né? Os outros 3 jogadores já são veteranos, com certeza o Corinthians dificilmente vai ter algum lucro com a venda desses jogadores, talvez eles até encerrem a carreira no Corinthians mesmo. Então o Corinthians está correndo um sério risco de perder a sua maior joia, sua maior revelação, que é o Gabriel Pereira. Porque simplesmente a diretoria do Corinthians, que já deveria ter feito essa renovação há muito tempo atrás, antes do meio do ano, antes de faltar 6 meses, porque aí o jogador já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. Então foi um grande vacilo da diretoria do Corinthians, teria que ter feito essa renovação antes do jogador se destacar, antes dele se valorizar, né? Porque depois que ele entrou, começou a fazer gol, começou a se destacar, virou titular da equipe, evidentemente que essa renovação vai ficar bem mais difícil, né? Agora, oferecer 120 mil por mês é brincadeira, né? O Corinthians pagou 350 mil pelo Otero, 250 mil pelo Casares, né? Tá pagando uma fortuna para esses jogadores que foram trazidos aí, cerca de 1 milhão, um pouco menos. Renato Augusto, Roger Guedes, Giuliano estão ganhando nessa faixa.
entendeu? E muitos outros jogadores aí ganham 500 mil, 400, 300, e o Corinthians, para sua maior revelação, é um jogador que daqui a alguns anos pode render aí 25, 30 milhões de euros, o Corinthians oferece só 120 mil por mês, ainda mais agora que o jogador é titular e vem se destacando. Então uma piada, né? Vamos abrir o olho, o Alessandro. Alessandro, você já jogou bola, você conhece um pouco, você sabe um pouco como é que é a valorização do jogador. Então o Corinthians, a diretoria não mudou nesse aspecto, né? Continua não valorizando seus próprios jogadores, os jogadores que tem, e acaba valorizando excessivamente quando vai contratar alguém, pagando valores altos, como por exemplo pagou no Arauz, pagou no Bruno Mendes, né, Sornosa, todos esses jogadores aí, o Corinthians pagou milhões, e o Gabriel Pereira, o Corinthians tem ele de graça, só fazer um bom salário, talvez nem precise pagar luvas, né? Mas a cada dia que passa, o Corinthians ficou falando que estava palavrado. Quando que existe esse negócio de apalavrado? Quanta inocência do Roberto de Andrade, né, do Duílio, do Alessandro. Pelo amor de Deus, né, parece uma piada, né? O Corinthians vai correndo sério risco de perder o jogador de graça, ir para algum clube da Europa, de repente até algum clube do Brasil aqui pode ter feito alguma proposta por ele. Então realmente é um vacilo muito grande. Outro jogador, que pelo menos esse renovaram já o contrato, é o Duqueiroz. Esse Duqueiroz me parece um muito bom jogador que tem muita personalidade, né, por cima. Pode jogar como lateral direito, como primeiro volante, segundo volante. Acho que a posição melhor para ele seria de segundo volante. E é um jogador que acho que o Silvinho já pode começar a ver se encaixar ele como titular. Pelo que ele vem jogando, ele já pode ele ou entrar no lugar do Juliano, do Renato Augusto. Hoje eu acho que se tivesse que sair um, teria que ser o Juliano. O Renato Augusto vem jogando melhor, vem participando mais do jogo, dando bons passos, fazendo lançamentos. Então eu acho que se tiver que sair um dos dois hoje seria o Juliano. Então é bom pensar bem aí nessa possível entrada aí do Queiroz. E agora a diretoria, vamos abrir o olho, vamos fechar com o Gabriel. Já chega o Walter, que fizeram um vacilo tremendo, emprestaram para o Cuiabá, sem renovar o contrato dele. Agora ele vai sair de graça, um goleiro que na minha opinião é um dos melhores goleiros do Brasil hoje. Está melhor do que o Cássio, né? A gente vê as defesas que o Walter vem fazendo, ele não falha como o Cássio. Então todo mundo fala, mas o Cássio tem que ter respeito, tem que ter admiração, tem história no clube, sem dúvida nenhuma, mas o Walter também não merece nosso respeito, nossa consideração, quando todo aquele tempo que ele ficou na reserva, ele não merecia também uma chance de ser titular. Quer dizer, o Grêmio ofereceu 12 milhões pelo Cássio, mais o empréstimo do Jean-Pierre, quer dizer, seria um grande reforço, ainda ganharia um dinheiro, e ficaria com o Walter, que é um excepcional goleiro, que está numa fase melhor do que o Cássio. Então, quer dizer, a história do Cássio jamais vai ser apagada. Ele poderia ter sido negociado com o Grêmio, que eu acho que não seria desrespeito nenhum, né? Foi o clube que ele começou. Depende também do Cássio querer ir. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco, né, racionalmente. Eu acho que como negócio para o Corinthians, ter vendido o Cássio e ficar com o Walter teria sido um negócio excelente, que teria dado um bom dinheiro, ainda mais para a nossa situação financeira aqui. Então acho que a diretoria está na hora de acordar, aprender a fazer negócio. A diretoria do Corinthians tem sido muito ruim para fazer negócio, né? Paga fortuna por jogadores, não sabe valorizar os que tem. A gente vê, por exemplo, aí o Ederson se destacando pelo Fortaleza, ninguém aproveitava ele. Mancini chegou no Corinthians, não deu chance pro Ederson. Silvinho não deu tempo, né? O Silvinho chegou, o Ederson já não estava mais. Então tá na hora do Corinthians olhar para dentro, primeiro ver quem serve, quem que não serve. Resta a gente ver agora, né? Quantos jogadores a gente tá aproveitando do próprio Corinthians, aproveitando da base, que estão se mostrando bons jogadores, com qualidade, melhores até do que aqueles que o Corinthians contratou e pagou caro. Então acho que está na hora do Corinthians mudar essa política aí, começar a contratar também jogadores jovens. Agora o Duílio tá falando que vai trazer o Paulinho é amigo dele, que ele vai se esforçar para isso. Pelo amor de Deus, né, Duílio? Amigo, você sai com ele, você leva para sua casa. Agora o Paulinho ele recusou o Corinthians da primeira vez, é um jogador que vai vir aí para ganhar perto de 1 milhão também, provavelmente. E aí você está falando de trazer o Paulinho, outro jogador veterano, e não consegue renovar com o Gabriel Pereira. Pelo amor de Deus, a prioridade agora é renovar com o Gabriel Pereira. Senão vocês vão ter que trazer outro jogador à posição dele. É inacreditável isso aí. Então para trazer o Paulinho, traz o Romarinho. Vai ser mais útil. Entendeu? Já tá complicado, não tá muito jogador veterano nesse time. Esse time tá um pouco lento, precisa mais de dinamismo.
Não adianta, são jogadores de qualidade, são, mas o tempo passa para todo mundo. O Paulinho, o Renato Augusto não são o mesmo de 3, 4 anos atrás, na realidade é essa. É lógico, a experiência ajuda, mas não adianta achar que eles vão correr igual eles corriam em 2015, né? Então é isso aí, Nação Corintiana. Nós vamos ficando por aí, que essa semana tem boas novidades aí pro Coringão, estreia no NBB, que é o basquete, tem também a Liga Futsal, também, oitavas de final, o Coringão vai disputar, e nós vamos falando aí as notícias do nosso Coringão durante a semana. É isso aí, Nação Corintiana, timão na veia e vai Corinthians!